Qual tipo de investidor você foi no ciclo passado? Olá, eu sou André Franco, Head de Research do mercado Bitcoin, e hoje eu vim falar para você os 3 tipos de investidores que existem no momento de alta do mercado e principalmente como que esses investidores navegam nos ciclos tanto de alta quanto o de baixo. Você provavelmente vai se identificar com alguns desses perfis ali em algum momento da sua jornada cripto. É natural que o investidor, à medida que ele vai entendendo sobre o mercado cripto, ele vai criando ali uma casca dentro desse mercado e naturalmente aprendendo. Só que nesse processo de aprendizado, ele acaba caindo desses 3 perfis aqui que eu vou mostrar hoje e quero saber se você se identifica ou não com eles. O primeiro deles é um investidor bem interessante que é o nosso investidor iludido. Esse investidor é aquele cara que gosta de acreditar na tese que vê. Geralmente é um fã de meme coin ou acredita em todos os killers do mercado. Como é que esse cara se comporta? Ele é um cara que está sempre atrás de novidade, só que tem uma coisa que o investidor iludido faz de muito errado comparado com o investidor mais experiente, que é ler o white paper, ler o documento, ler a apresentação, ver tweets, estudar o projeto como um todo e não ter uma análise crítica do mesmo, né? É natural que em projetos novos você tenha a perspectiva desse projeto eventualmente desbancar um outro maior, ter uma possibilidade de vencer um outro maior, e isso tudo é como hipótese. O investidor mais sagaz aqui no mercado, ele sabe navegar e naturalmente entender se aquilo faz sentido ou não com a realidade. O investidor iludido não. Ele acredita em todo esse potencial ipsileris, naturalmente como aquilo está escrito e postulado pelos seus fundadores. Até por isso ele é um fã de meme coin. Quando a gente está falando de uma tese por trás que exista ali das meme coins, é basicamente o potencial daquele ativo que custa milésimo de centavos, está custando eventualmente $1, né? E isso naturalmente atrai esse investidor iludido que acredita nessa hipótese e não faz nenhuma conta básica para entender que se caso esse ativo dele chega a $1, a gente estaria falando de um ativo, de um market cap ali, de um projeto que poderia superar, quem sabe, o PIB de um país ou até o PIB mundial. Então, naturalmente, esse investidor iludido aqui, ele acaba comprando tudo como verdade. O outro problema é que ele compra esses killers, né? Naturalmente, quando você tem um projeto muito solidificado, como por exemplo o Bitcoin, o Ethereum, começam a aparecer desafiantes ao longo do ciclo. A ideia de que eu tenho um Bitcoin melhor, ou tenho um Ethereum um pouco diferenciado que vai entregar mais velocidade, ou qualquer outras narrativas. Isso é possível? Claro que é possível. A gente está falando de tecnologia e naturalmente os projetos antigos podem ser superados pelo projeto novo. A grande questão aqui é que o investidor iludido ele acaba acreditando em todos esses killers, né? Esses ativos, esses projetos que podem substituir os projetos antigos. Além disso, é um cara que gosta de sonhar. Por que eu falo isso? É um cara que gosta de se visualizar ali como um cara que acertou um ativo sozinho ou sendo um dos grandes investidores que comprou um ativo que ninguém estava vendo, segurou ele por tempo suficiente para fazer 10, 20, 30, 40, 50, 100 vezes ali, quem sabe, e esse investidor que poderia ter hipótese ali de fazer 100 vezes, ele fica desejando que aquilo aconteça e naturalmente começa a olhar para suas alocações como essas grandes oportunidades, sem se preocupar com a única coisa que deveria se preocupar, que é quanto dinheiro eu vou ganhar nessa tese e principalmente quanto no total como investidor eu vou ganhar. Eu sempre gosto de falar que o resultado ali de ter um ativo que se valoriza muitas e muitas vezes tem muito mais com a diligência que você faz ao longo do ciclo do que necessariamente tentar acertar. É basicamente você tem um ativo na carteira, ele deve ficar ali na carteira ou não. E o investidor iludido não pensa assim, ele sempre pensa na glória em que ele vai ter ao acertar esse grande ativo contando a história em retrospecto. Por último, esse cara não é lucrativo ao longo dos ciclos, justamente porque ele tem dificuldade em aceitar esses erros. Esse investidor, ele geralmente compra um ativo com uma perspectiva muito positiva e não consegue admitir que aquela perspectiva positiva mudou ao longo do ciclo. Seria basicamente como se você comprasse um projeto com a ideia de que ele pudesse fazer uma parceria com o Google da vida. Vamos supor que fosse isso. E aí, eventualmente, essa lógica não faz muito sentido ao longo do ciclo e você se desfaz dele. É natural que você assuma ali algum erro no meio do caminho, principalmente se você é um investidor lucrativo. O que esse investidor iludido não consegue fazer é assumir esse erro. Ele sempre cria uma outra história ali na sua cabeça, como um wishful thinking, né? A ideia de que você consiga pensar o que pode acontecer baseado naquilo que você deseja. Esse cara acaba caindo numa grande armadilha também. Esse investidor iludido ele pode evoluir
como eu estou falando com um cara que não tem facilidade em vender seus ativos, para o nosso segundo investidor, que é o nosso investidor apegado, né? Ele tem dificuldade de se desfazer dos ativos. Primeiro, dificuldade de assumir prejuízo. E o prejuízo, às vezes, pode estar basicamente na cabeça dele. Por que eu falo na cabeça dele? É natural que quando você compra um ativo e a sua tese esteja minimamente certa, ele comece a convergir para essa tese. Ou seja, comprei um ativo a 50 centavos, agora ele está 70, 80, $1, $2, o que seja. E aí, a cada novo passo que esse ativo vai se valorizando, esse investidor ancora essa perspectiva nesse ponto. Ao ancorar essa perspectiva nesse ponto, qualquer queda a partir daquele ponto se torna um prejuízo na visão dele. Então ele tem cada vez dificuldade de vender esse ativo, até que esse ativo se desvaloriza para o patamar menor do que ele tem comprado, e aí sim ele está no prejuízo justamente porque ele não quer assumir essas pequenas perdas. Esse investidor apegado também não vende no lucro, justamente porque ele acha que vai ter lucros ainda maiores, né? É natural que à medida que você compra um ativo e ele começa a desempenhar bem, comecem a existir outras narrativas em torno desse ativo, criando um potencial cada vez maior. Até por isso que as pessoas acabam não vendendo esses ativos e segurando por tempo suficiente ali para que essa tese não se concretize e recue todo o preço, e naturalmente boa parte das pessoas ficam ali no prejuízo, principalmente quando a gente olha esses ativos ao longo do ciclo, né? Esse investidor apegado, ele não se desfaz dos ativos porque ele tem uma perspectiva de vou deixar lá porque vai que, né? E a pergunta é vai que o quê? Justamente porque esse investidor ele coloca 0,5%, coloca um percentual tão pequeno e tão pulverizado em vários ativos nessa ideia de que vou deixar lá porque vai que. E quando esse vai que acontece, uma multiplicação de 2, 3, 4, 5, 10 vezes, ele está com um portfólio tão pulverizado que aquela parcela pequeniníssima do seu portfólio não agregou em nada no portfólio total. E justamente também por ser apegado, ele não sabe finalizar ali a sua posição no fim do ciclo. E isso acarreta mais prejuízos para ele ao longo da sua história ali como investidor. Esses dois investidores, talvez eles só não sejam piores do que o nosso investidor inerte. Por quê? O investidor inerte, pessoal, é aquele investidor que vai olhar tudo, vai ler tudo, vai saber de absolutamente todas as teses dentro desse mercado, só que ele não vai fazer nada, né? Ele olha tudo acontecer diante dos seus olhos e sempre pensa que vai ter uma oportunidade melhor. É aquele cara que estou olhando um ativo que parece bom, mas o preço não reage. No momento que o preço reage, quero comprar quando tiver um recuo. No momento que tem um recuo, ele espera recuperar para ir comprar e ele vai postergando essa decisão de se alocar nessa classe de ativos até o ponto em que ele não se aloca e até o ponto que o ciclo passa como um todo. E aí, lá no bear market, ele comemora que não comprou aquilo que poderia ser uma furada. Esse investidor geralmente é um grande conhecedor do mercado de maneira teórica, mas não consegue apostar significativamente nas suas posições e nas suas crenças. É o cara que geralmente vai olhar os ciclos ao longo do tempo e se alocar quase que nada ou muito pouco, justamente porque por mais que ele tenha um entendimento técnico de que aquilo faz sentido, ele não consegue se movimentar nessa direção. Então, como resumo, a gente tem 3 tipos de investidores na média, né? O investidor iludido, o apegado e o inerte, né? E para você que está aí do outro lado, eu queria saber quem foi você no ciclo passado, né? Se você foi um desses investidores inerte, apegado ou iludido. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço!